E aí, meu nome é Juan, e seja bem-vindo ao meu quarto gamer. Olha o adesivo do Fortnite. Pois é, esse é o que a maioria dos jovens CLT pobres consegue fazer hoje em dia. E eu queria conversar sobre isso com vocês. Mano, começando com o meu gabinete da TGT. Aqui dentro tem uma configuração de um Ryzen 5 4600G, uma placa-mãe A520M da Asus, um pente de memória RAM de 16 GB, DDR4 obviamente, e um SSDzinho de 240 GB. Ou seja, um PCzinho mó humilde, né? Mas é até que atende bem. Aqui eu tenho um monitor, que eu nem sei como eu consegui esse monitor. Eu acho que foi de algum lugar que meu pai trabalhou, alguma coisa assim, ele tinha me dado e ele já tá com uma listrazinha aqui. Só que já tá com essa lista faz uns 2 anos, então, né? Tá de boa. Aqui eu tenho um Macenic K500, versão 60%, tecladinho mecânico excelente, o RGB dele é lindo. Como você pode ver, é RGB e não Rainbow. E é muito legal. E aqui o meu xodó, meu mouse G403 Hero. Já tenho ele já fazem 4 anos. Eu consegui comprar ele numa promoção por R$ 100. E foi bem legal. Esse mousepad da Knapp eu peguei ele por uns R$ 15 na AliExpress e ele é muito bom mesmo. Ele, como por ser todo preto, pega um pouco de poeira. Mas todo dia eu limpo ele. Uma questão também que eu fiz para deixar assim nessa estética bem clean foi esse envelopamento aqui de madeira. Como você pode ver, tá saindo, porque eu coloquei um envelopamento que ele é de papel, mas eu já comprei um envelopamento que é de vinil. Então, aqui, aí eu vou aplicar esse envelopamento que não é papel, é papel, né, mas é meio que um plástico, então não rasga. Eu tô passando o dedo aqui e ele não rasga. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa minha história dos games e minha história de setup também. Eu tenho 21 anos, eu trabalho desde meus 17. Recentemente eu tive que sair do meu último emprego, que eu já estava há alguns anos. Já trabalhava na área, eu sou quase formado em contabilidade, já tenho meu CFC e atuava na área de auditoria, mas eu acabei saindo devido a questões de saúde. Precisei me ausentar do trabalho e no momento eu tô só produzindo conteúdo para a internet. Mas eu já tive um PCzinho um pouquinho diferente. Tudo começou lá em 2011, quando eu ganhei um computadorzinho, eu ainda era uma criança. E nesse computador era um i3 3220, terceira geração, com um pentezinho de 4 GB super humilde de memória RAM. Lá para 2019, mais ou menos, eu comecei a me interessar muito pela área de PC Gamer. Tanto que eu tinha ganhado um PS4 quando minha família tinha uma condição financeira melhor. Lá em 2016 eu ganhei um PS4. E em 20 eu acabei levando um golpe, eu e meu pai, e a gente acabou perdendo nosso PS4. Mas isso é uma história meio longa. Enfim, aí com o meu i3zinho que eu tinha, mó humildaço, eu comecei a fazer o upgrade dele. Então meu primeiro upgrade foi botar mais um bit de memória RAM. Então eu tinha um i3 3220 mais 8 GB de memória RAM. E depois eu comprei uma GT 730, porque na época era o que dava para comprar. Eu paguei tipo R$ 200. Logo após, eu comecei a fazer outros pequenos upgrades. Por exemplo, eu coloquei um Xeon E3 1230V2 no meu PC na época. E depois eu consegui comprar uma RX 580, que eu paguei um preço absurdo de barato. Eu paguei R$ 250. E eu não fui taxado na época, porque já faz um certo tempo, né? Antes dessa remessa com foco. Então, o tempo foi passando e eu consegui vender a RX 580 por R$ 600 e comprar com os mesmos 600 uma 1660 Super da Nvidia. Mas meus planos meio que pioraram. Depois que eu piorei da minha doença, eu acabei ficando bem com vários problemas financeiros. Então uma coisa que eu fiz, eu tinha um notebook que era do meu trabalho, era um Asus VivoBook que também vinha com Ryzen 5 4600. Então eu vendi o meu computador gamer para poder pagar algumas dívidas e também comprar os remédios. E o que é que eu fiz? Eu peguei o meu notebook depois que eu saí do emprego e troquei nesse computadorzinho aqui. Então, o que esse computadorzinho aqui precisa, basicamente, é de uma placa de vídeo. Então, se alguém quiser patrocinar, eu tô aceitando qualquer placa de vídeo, viu? Tamo junto. Mas, enfim, é isso. Eu queria falar... infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil é bem difícil você conseguir montar um setup legal. Porque a condição é bem precária. Essa cadeira mesmo, graças a Deus, eu ganhei do meu chefe. Meu chefe comprou pra mim essa cadeira.
porque eu trabalhava home office, então sou muito grato a todo o tempo que eu passei com eles. Mas, enfim, esse é um setupzinho bem humilde. O monitor, obviamente, dava para melhorar, porque é um monitor bem velho, que já tá com problemas. Mas assim, eu sou bem feliz porque ele me dá uma estética clean. E quando você tá em um local assim, arrumado, você faz as coisas com mais felicidade. Não sei se com vocês também é assim. Então, se você também tem um setup, tem algum sonho, mano, não desiste não. Eu sei que às vezes a vida é de altos e baixos, mais uma vez, e uma coisa que eu sempre escuto é que a vida é igual um coração. São batimentos, pra cima e pra baixo. E, assim, não tem como ficar estabilizado. Geralmente são altos e baixos. O ponto é que a gente não pode parar. A gente tem que continuar. Então, eu não desisti do meu setup. E hoje eu tenho um setup que me deixa bastante feliz. Eu não consigo rodar todos os jogos, mas eu jogo Fortnite, eu jogo com Fortnite com gráficos horríveis, mas jogo. Mesmo eu ainda me arrisco do competitivo. Jogo um pouquinho de Valorant, jogo jogos de emulador. E assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque o ponto não é sobre o que você consegue ter, mas é o ponto de você aproveitar aquilo que já tem. Eu acho que a gente acaba brisando muito em, tipo, sempre almejar muitas coisas. Isso é legal, eu também quero um upgrade. Só que às vezes a gente fica vivendo uma vida pensando no que eu vou ter no futuro. E aí esquece de aproveitar o que tem agora. E sinceramente, eu não sei você, se você já tem um setup legal, mas sabe aquela sensação de você queria muito ter um setup e você jogava mesmo no seu setup mais fraquinho, mas você era muito feliz. E às vezes quando a gente alcança aquilo, a gente acaba não dando tanto valor, né? Então, o que eu digo pra vocês é nunca desista, mano. Nunca desista, em hipótese alguma. Deus, ele pode até atrasar, mas ele não falha, ele não falha. E se você tem um sonho, corra atrás, trabalhe, faça o possível, se dedique e vai construindo de pouquinho em pouquinho. Eu sei que eu não tô aqui com super setup para dar um exemplo para vocês, mas olha, um setup legal que me deixa feliz. E dado minhas limitações, eu sei que dá alguma conquista. Então, mano, se você tem alguma dificuldade, acha que é o fim, que você nunca vai ter algo, mano, dá uma respirada e dá tempo ao tempo, tenha paciência, vai trabalhando devagarzinho, vai conquistando as coisas de pouquinho. E assim você vai alcançar aquilo que você tanto sonha. Olha, não sei se você gostou desse vídeo, provavelmente não sei se esse vídeo vai ter muitas visualizações ou não. Eu só queria conversar com vocês sobre isso. Então, tudo de bom na vida de vocês. Tamo junto, Deus abençoe e fui!